Namastê, tudo bem? Muito bom, satisfação estar aqui com vocês. Então hoje é a nossa terceira aula aqui no YouTube de Medita Segunda que eu trouxe aqui para o canal do YouTube. E o nosso assunto é 8 passos para a felicidade plena. Se esse é um assunto que você gosta, ativa o sininho, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de todas as mensagens, de todos os vídeos que eu subi aqui para o canal. Que postura é essa? Que posição é essa, Raquel? Pois bem, hoje eu vou passar a maior parte da aula nessa postura, conversando com vocês, que eu acho que assim vocês me ouvem e me veem um pouco melhor. E o nosso assunto é justamente sobre isso, 8 passos para a felicidade plena. E aí, você que está me ouvindo aí pode estar pensando, mas como assim? Em 8 passos conseguir uma felicidade plena? Que forma é essa de pensar, né? Acha que é imaginário demais? Vivendo aqui num momento planetário onde tem muita gente perdendo um ente querido, onde tem muita gente sofrendo com algum dos seus medos, dos seus maiores medos, sendo acionados por mídia, por informação de mortos, enfim, a gente sabe o que a gente está passando por esse período. Mas como que você pode ativar na sua vida 8 caminhos, 8 passos para você ativar a sua felicidade plena? Como que isso é possível? Isso é extremamente possível se você segue algumas condutas éticas. Você segue algumas condutas éticas em relação à sociedade. Vamos lá, então. Como que a gente consegue entender? Como que a gente viabiliza isso? Se você perdeu as outras aulas, hoje então é a nossa terceira aula aqui no YouTube, falando sobre esses 8 caminhos, né? Se você perdeu as 2 primeiras aulas, corre aqui para assistir, tá disponível, você consegue assistir com facilidade, tá? E o que eu vinha falando sobre como trazer esses 8 passos para essa felicidade plena? Essa utopia de felicidade plena, né? Bom, nós falamos então, a primeira aula foi de yamas. Yamas e niyamas, que foi a segunda aula, são condutas éticas, são 10 condutas éticas que a gente mantém na nossa vida para que produza o hormônio da felicidade. Nada mais é do que liberar serotonina no seu organismo, no seu corpo, e isso vai produzir a felicidade plena. Então, não é utopia, não é imaginação achar que isso é possível, mesmo passando por algum deserto emocional, mesmo passando por algum deserto financeiro, isso não é impossível. A gente consegue manter isso no nosso corpo. Alguns dos yamas, a primeira conduta é a não violência. Tá ali na primeira aula que eu disponibilizei aqui no canal do YouTube. A primeira aula já estamos falando de yamas. Que a primeira conduta, então, é essa ahimsa, que é a não violência. Se você parte com uma não violência com você mesmo, seguir isso com o próximo é muito mais fácil de trazer a felicidade, porque às vezes você não sabe, mas o que te impede de ser feliz é uma discussão que você teve com teu pai, com a tua mãe, com o tio, com filhos. Seus filhos não olham mais na sua cara. Discutiu com o chefe, teve um ato de violência, por mais que ela seja verbal, ou você rumina alguma emoção que para você não caiu bem, e você tá aí a vida inteira ruminando esse assunto que, por exemplo, aconteceu há 10 anos atrás. Se eu pedir para você contar isso para mim, ao longo da conversa, você vai ficar com o rosto avermelhado, você vai aumentar o tom da sua voz, como se essa situação estivesse acontecendo agora. Isso quer dizer o quê? Que você está violentando as suas emoções, você está violentando a forma como você está lidando com isso. Precisa ter mais soltura, precisa soltar mais as coisas, precisa ter mais flexibilidade no seu corpo, que é justamente o que a gente vai falar hoje sobre os asanas, as posturas psicofísicas, como que elas trabalham no nosso corpo para que a gente tenha a tão sonhada
felicidade plena. Como que a gente traz isso? E assim, o que eu vou falar hoje aqui para vocês também não é algo que eu tirei da minha cabeça vata, totalmente doida. Não é isso. Eu tenho a formação em instrutora de Hatha Yoga e vocês sabem então que eu venho mostrando sempre esse livro do meu professor Gerson Dádio, que é onde eu me baseio para estar vindo falar para vocês nesses 8 passos da felicidade plena, como conquistar esses 8 passos da felicidade plena. E quando a gente traz aqui o assunto de corpo, o assunto dos asanas, olha o conteúdo super bacana que eu trouxe aqui para vocês resumidamente, senão eu vou ler o trecho inteiro aqui, o pedaço do livro inteiro, fica muita coisa, então eu resumi isso para vocês. Então o asana é sentar-se em postura buscando firmeza e conforto. Então eu vou falando aqui de um asana de meditação, tá? Quando você senta numa postura confortável. O que seria uma postura confortável? Não é trazer o conforto do seu corpo, que às vezes é fechadinho aqui, né? É com os ombrinhos para frente, a cabecinha projetadinha para frente. Não é isso. É você trazer o conforto e o bem-estar para o seu corpo. É você entender o alinhamento natural do seu corpo. Como você pode promover isso? Já vou dando dicas aqui. Primeiramente, senta em cima da mão. Puxa o bumbum para trás. Puxou o bumbum para trás, alinhou os isquios, que são os seus ossinhos do glúteo. Você alinha os isquios para que eles fiquem bem apontadinhos no chão. Consequentemente, a sua lombar está mais alinhada, sua coluna está mais alinhada e agora você precisa só alinhar o seu queixo, alinhar a sua cervical, que é alinhar o seu queixo com o seu osso do púbis. Aqui você já mantém um alinhamento corporal totalmente diferente, muito mais fácil para que as energias fluam de uma forma mais adequada, para que o sangue, o prana, chegue até a sua mente. Se você está com a coluna torta, jogada para um lado, sem um alinhamento natural, como que o fluxo energético vai chegar com qualidade na sua mente? Né? É que nem um rio cheio de galho, cheio de sujeira, com o sofá velho jogado lá, vai atrapalhar o fluxo natural do rio. É o mesmo que você faz com as suas costas quando você não alinha ela para sentar. E essa dica que eu dei de sentar em cima da mão e puxar o bumbum para trás é algo que você pode usar não só quando vai praticar meditação, mas se você passa um longo período do seu dia sentado trabalhando, sempre alinhe a sua coluna sentado na cadeira. Puxa o bumbum, ajeita os seus isquios bem posicionados no seu assento, na sua almofada, na sua cadeira, e aí você alinha consequentemente o teu corpo, fica mais fácil de você pensar, raciocinar com qualidade. As posturas psicofísicas, as posturas dos asanas, elas não são por acaso, quer ver? Deixa eu continuar o texto aqui. Então, Patanjali é o patrono do Ayurveda, do Yoga, perdão, que eu falo de Yoga e Ayurveda, estou sempre pensando no Ayurveda. Então, Patanjali é o patrono da prática da Yoga, é o patrono dessa cultura do Yoga. E ele destaca que, sobretudo, as posturas meditativas, tendo em vista ter como foco o desenvolvimento na meditação, também inclui nesses quesitos a postura que prepara o seu corpo e a sua mente para o momento de meditação. Então, o que isso quer dizer? Que você prepara o seu corpo para trabalhar melhor a sua meditação. Trabalhando como? Permitindo com que o fluxo energético flua com qualidade até a sua mente. Tudo isso que eu falei agora. Quando você alinha o teu corpo, você permite que o prana, que é a tua respiração, que vai ser inclusive assunto da próxima aula, você ativa essa respiração para que ela flua com qualidade no teu abdômen, uma respiração sempre abdominal, e ela vai nutrir o seu corpo de prana. Prana é vida, você vai nutrir o seu corpo de vida, que vai chegar até a sua mente com uma outra qualidade.
senão a tua respiração, o teu prana, a tua vida não chega com qualidade na sua mente e a tua possibilidade aqui de meditação, de controle mental, de acalmar a sua mente, de aquietar a sua mente, de praticar o estado de presença, fica muito mais difícil, porque não hiperoxigenou adequadamente a sua mente e você vai ter mais dificuldade aí de trabalhar a tua atenção, a tua concentração. Por isso que eu falei que isso também te ajuda quando você estiver trabalhando ou estudando, que você precisa do quê? De controle, de atividade, de atenção, de estado de presença, para entender o que você está estudando, para desenvolver com qualidade o seu trabalho. Você senta adequadamente, você respira adequadamente, você hiperoxigena a sua mente e você permite então com que o teu corpo e a tua mente responda com uma qualidade maior para essas atividades mentais. Para que a gente tem a prática de yoga? Para que tem tanto movimento na postura? Por que uma aula de yoga a gente faz algumas atividades que você aí pode pensar, para que fazer isso? Para que fazer um movimento desse? A prática de yoga, ela é só um caminho. O fim é a meditação, né? A meta da prática de yoga é chegar na meditação com qualidade. Quando você ativa vários movimentos no seu corpo, fazendo movimentos que você nunca faria ao longo da sua vida, acontece o quê? A hora que você senta para meditar, tudo que você mais quer, tudo que a sua mente mais quer é estar tranquila, sentada, sem movimento corporal e agora sim poder trabalhar só o meu estado de aquietamento mental. É legal isso, né? Para você que fica na dúvida, será que a prática de yoga é para mim? Será que o yoga é para mim? Eu acho que o yoga não é para mim porque eu não tenho paciência, eu já escutei. Eu não sou magra, eu não sou magro, eu não tenho flexibilidade. Para mim, sentar no chão é complicado. Olha ali as desculpas das pessoas para não praticarem yoga. Primeiramente, você não tem que ter paciência para praticar yoga. Você tem que praticar yoga para desenvolver a sua paciência. Senão, se você pede para ter paciência, a vida vai fazer o que com você? Vai tentar treinar a tua paciência. Vai te pôr em fila do banco, vai te pôr em trânsito, vai te pôr em situação onde te estoura o cabeção, porque você não trabalhou a sua paciência. Como é que você vai trabalhar a sua paciência ali, na cara do gol, na hora ali? Você tem que estar trabalhado para poder fazer um chute bem assertivo no gol. Senão, essa bola pode ir para qualquer direção se você não treinou. A mesma coisa com a sua meditação, a mesma coisa com a sua paciência, a mesma coisa com a sua mente. Se você não treinar a sua paciência, na hora que você precisar dela, você vai estourar, você vai se irritar e você não vai conseguir manter a qualidade da tua paciência, dos teus pensamentos, da sua mente em tranquilidade. Então vai aprendendo a entender dessa forma, que você pode então e deve trabalhar a sua paciência na yoga, com a meditação, e não ter paciência para trabalhar a meditação ou a yoga. Entendeu? O que você precisa? Eu não sou magra, eu não tenho um corpo flexível, para mim é difícil sentar no chão, eu sinto dor nas costas. Para você praticar yoga, tudo o que você precisa é ter um corpo. Você tem um corpo? Maravilha. É isso que você precisa. É ter um corpo em equilíbrio, um corpo, simplesmente um corpo, para poder praticar yoga. E outra é ter a vontade, é ter a disposição, porque a predisposição você consegue aqui comigo, conversando. Aqui comigo você vai falar, olha que interessante, eu quero praticar. Mas isso é uma predisposição, você se predispõe a praticar. Mas se você não está praticando, você só se predispôs, você não se dispôs a praticar, tá bom? Então, entenda esses princípios. O que você precisa para praticar uma aula de yoga é apenas ter um corpo e ter a vontade. O alongamento vem com o tempo, a flexibilidade vem com o tempo, a paciência vem com o tempo, o equilíbrio vem com o tempo, tá? É para isso que você usa a yoga, para te ajudar a desenvolver um corpo com mais saúde, para ajudar a desenvolver um corpo mais flexível.
E quando você flexibiliza o seu corpo, você flexibiliza as suas emoções. Quando você começa a trabalhar o estado de presença, o estado de controle para sua mente, você começa a controlar as suas emoções. Quando você começa a praticar no seu corpo posturas de equilíbrio, para que servem posturas de equilíbrio? Para que você aprenda a equilibrar as suas emoções, né? Entendeu isso? Então é mente, corpo e emoções em equilíbrio. E esses 3 princípios você consegue com uma prática de yoga. Muito mais fácil agora conseguir os 8 caminhos, os 8 passos para a felicidade plena. Você já entendeu sobre as condutas éticas que a gente deve ter, como não violência, não cobiçar, não invejar, trabalhar ali o respeito, o autorrespeito, falar a verdade. Quando você começa a trabalhar essas pequenas condutas no seu dia a dia, que foi as condutas éticas que eu falei nas 2 aulas passadas, tá aqui no meu YouTube, corre lá para assistir. Nessas 2 aulas você vai entender como manter uma ética comportamental. Trabalhando essa ética comportamental, que para quem é cristão vai se familiarizar muito bem com tudo que foi dito, porque não é nada mais do que a gente já conhece aqui na nossa cultura. Mas é só ressaltando isso. Trabalhando esse primeiro pilar das éticas sociais, comunicativa, comportamental, é muito mais fácil agora você ter um equilíbrio para começar a trabalhar a sua ética emocional. Como que você trabalha a sua ética emocional? Trabalhando o seu corpo físico. Se você sofreu aí algumas desilusões na vida, se você chorou, sofreu, enfim, quem não, né? Quem passa por essa vida só sorrindo? Acontece o quê? Acontece que o nosso corpo vai associar essa emoção como algo de verdade e vai começar a trazer isso para as nossas células corporais. Por isso que o seu ombro fica mais fechadinho, você traz o seu quadril para dentro, você pisa para fora, você traz um ombro mais arqueado que o outro. Você projeta a cabeça para um lado e para frente. O seu corpo dá sinais o tempo inteiro das emoções que você já viveu. As emoções que você já viveu, que foram impactantes para a sua vida. Quase sempre um pedido de casamento não é tão impactante, mas ser rejeitado é mais impactante, né? É uma emoção que te trouxe um maior período de sofrimento. Você perdeu um ente querido, você fica, às vezes, meses chorando porque perdeu esse ente querido. Você teve um filho, você não fica o resto da vida do seu filho comemorando a existência dele. Em pouco tempo você vai estar reclamando porque ele chora, porque ele faz cocô, porque não sei o quê, porque gasta, porque, né? Então, a felicidade, o motivo de felicidade, ela é momentânea. Não dá tempo de ficar no nosso corpo. Enquanto o que a gente sofre é mais impactante. A gente sofre, a gente sente mais, a gente fica ali 10 dias, um mês chorando porque o relacionamento terminou. Enquanto se a gente é pedido em namoro, a gente não fica um mês comemorando o namoro. Não, dali uma semana você já tá brigando com o teu companheiro, já estão atritando, já estão, né? Então é diferente como a gente reage com as emoções. Então as emoções negativas vão trabalhar o nosso corpo de uma forma que vai demonstrar no nosso corpo. E aí, quando demonstra, o nosso corpo fala e a gente atrai sempre o mais do mesmo. Se na primeira infância a gente foi rejeitado, a gente ouviu que é burro, que é idiota, que nada que faz presta, que não sei o quê, isso vai ficar ali na sua célula, você vai entender isso como verdade, você vai levar isso para a sua vida adulta. E você vai crescer com o corpo colapsado. Barriguinha flácida, mole, peitoral flácido, mole, ombrinho para frente, colapsado. Por que você está colapsado?
porque a sua primeira infância foi triste, você entendeu que nada que você faz presta, isso está nas suas costas, você arrasta o seu passado nas suas costas. Enfim, o seu corpo te dá notícias das suas emoções o tempo inteiro. Por isso que uma atividade física com esse conhecimento corporal, quando você ativa o seu corpo de uma forma extremamente consciente, você trabalha as suas emoções. Você trabalha o seu corpo e você trabalha as suas emoções. Quer ver? Quando você vai falar aqui, o quanto você está feliz. Nossa, eu estou tão feliz. Minha vida está tão boa. Eu convenci você de que aqui minha vida está feliz e eu estou tão boa. Agora aqui eu vou falar. Nossa, minha vida está tão feliz. Eu estou tão alegre. Eu estou olhando para cima. Eu estou com o peitoral aberto. Eu estou vibrando de alegria. O teu corpo dá sinais das suas emoções o tempo inteiro. Saiba reconhecer essas emoções e saiba criar antídotos, né? Não adianta nada entender que meu corpo é colapsado porque eu fui abandonada, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, então o meu corpo é assim, tá, e daí? Como é que eu mudo isso? Crie um novo padrão comportamental. Aqui você já tem a memória celular de permanecer aqui. Consequentemente, você precisa se vigiar o tempo inteiro para manter essa postura. Se vigia os seus pensamentos, vigia as suas emoções, vigia o seu corpo, senão você vai estar sempre caindo para cá. Porque aqui é onde você tem a memória, aqui é onde você já tem o piloto automático. Você aprende a abrir o seu peitoral, você aprende a respirar com qualidade, você aprende a receber o mundo como um adulto maduro, como um homem, uma mulher adulta, madura, que dá conta de viver a vida. Não aqui como uma criança sofredora, que foi rejeitada, abandonada, humilhado. Resolve isso internamente. Vá para o mundo na sua melhor performance. Deixa a sua rejeição para lá, deixa o seu abandono para lá, deixa a sua humilhação para lá. Aí você vai falar, nossa, mas eu fui violentada, Raquel. Mas eu fui humilhada fortemente. Mas eu fui abandonada. Meu pai me batia, bebia, saiu de casa, eu era criança, eu vi minha mãe sofrendo, eu vi minha mãe chorando. Eu sei. Essas coisas acontecem, essas emoções acontecem, você não é o único. Então não se comporte como o sofredor. Não se comporte como um sofredor. Você não é essas emoções. Essas emoções não precisam ser suas até hoje na vida adulta. Resolva elas. E muitas vezes resolver essas emoções emocionalmente não é tão fácil. Quanto pode ser mais fácil você orar e vigiar a sua postura hoje. Tem dois caminhos. Ou você trata as suas emoções para poder tratar a sua postura, o que pode ser algo muito mais demorado, até você curar as suas emoções para efetivamente trabalhar o seu corpo, para efetivamente o seu corpo dar esse sinal, né? Ou você pode ir pelo outro caminho, que é começar a trabalhar o seu corpo. Como eu falei, aqui a minha verbalização de felicidade não é tão convincente quanto aqui. Aqui eu convenço muito mais do herói, da heroína que eu sou, da postura com qualidade que eu mantenho, de um alguém vencedor e não alguém que não deu certo. Aqui você não deu certo. Aqui você é um alguém vencedor e você pode e deve usar isso na fila do banco, lavando louça, se alimentando, trabalhando, se relacionando. É trazer essa atenção de manter sempre o seu corpo com essa qualidade, tá? Teu tronco alinhado. E aqui a gente está falando só da parte superior do corpo. Mas os seus membros inferiores também dizem muito de você. Isso a gente deixa para uma próxima aula, porque senão a gente se estende aqui muito. E você sabe que a minha proposta dessa aula aqui é uma aula rápida, uma meia hora, uns 40 minutos, onde a gente
traz um assunto para que você possa meditar em cima disso. Então, o nome do nosso programa é Medita Segunda. Mas cadê a meditação? Eu estou te dando assuntos, eu estou te dando conteúdos para você pensar sobre isso. E quando você pensa sobre isso com foco exclusivo, você também ativa a tua meditação, que é o teu estado de presença, que é o teu foco, tá? Então, vamos falar aqui de algumas posturas que podem favorecer o seu corpo a ele se abrir, né? Você abra o seu corpo de uma forma positiva. Sabe aquela postura do gatinho? Gato, vaca, que você traz, onde você alinha o teu corpo, abre o teu peitoral, fecha. Abre o teu peitoral, respira, solta o ar, fecha. Essa é uma postura muito bacana para você fortalecer a sua musculatura da paravertebral, porque se essa musculatura não está fortalecida, como que você vai alinhar o seu corpo um dia inteiro? Vai começar a dar dor nas costas, porque você não está acostumado a manter essa postura. Se você não está acostumado, você vai se forçar a manter essa postura e vai dar dor nas suas costas. Então, você precisa fortalecer a musculatura das suas costas, que são a musculatura da paravertebral, para você aprender a manter esta postura em equilíbrio, que é o teu peitoral aberto. Entende, então, que a prática de yoga, ela é um passo a passo que você vai subindo? Você nunca vai chegar numa primeira aula, assim eu espero, né, de acordo com os meus colegas profissionais aí, você nunca vai chegar numa primeira aula já tendo que fazer um asana ultra difícil se o seu corpo não está preparado para isso. Por isso, então, que as primeiras aulas é o básico, você tem que treinar o mais prático, o mais rápido e o mais básico, para você, primeiramente, fortalecer o seu corpo. Como que você vai virar uma postura de invertida se a sua cervical não está fortalecida, se a musculatura do seu abdômen não está fortalecida, se a sua musculatura da paravertebral não está fortalecida? Como que você vai fortalecer isso? Com a prática de yoga, do primeiro passo a passo. Que você fortalece o seu abdômen, você fortalece a musculatura dos seus braços, da sua paravertebral e da sua cervical. Aí você consegue com qualidade fazer a postura invertida sem violentar o seu corpo. Ahimsa, não violência. Lembra? O primeiro passo do que a gente falou na primeira aula dos yamas. Você tem que trabalhar uma conduta para o teu corpo que ela seja adequada para não forçar demais o seu corpo e não violentar o seu corpo. Eu vou voltar para o mundo presencial, olha aí que legal, eu vou voltar da aula presencial. Sábado agora, dia 28 de agosto, vai ser uma primeira aula que eu vou voltar a oferecer aí no presencial, onde eu vou oferecer 2 horas de aula. Olha aí, o povo vem aí de uma letargia, de uma inércia de movimento, de quase 2 anos de pandemia, e eu chego dando 2 horas de aula de yoga. Mas calma, eu vou dar meia hora de explicação, de conversa, uma meia hora de aula verbal, né? Um conteúdo primeiramente teórico, depois a gente vai um pouco para a prática, aí a gente vai trabalhar os pranayamas, que são as respirações, e aí por último a gente vai trabalhar a meditação. Serão 2 horas ali bem elaboradas para que as pessoas entendam, desmistifiquem e saia da ideia de que a prática de yoga não é para mim. Então, vamos ativar um pouquinho o nosso corpo, vamos não só falar de asanas numa aula de asana, e vamos praticar um pouco de asana. Como eu falei, então, uma postura que fortalece a tua musculatura da sua paravertebral, que você já pode começar a praticar aí. Postura de 4 apoios, inicialmente. Postura de 4 apoios. Os joelhos estão bem alinhados com seus pés. Os seus pés estão alinhados com as suas mãos. As suas mãos estão alinhadas com seus ombros, tá? Você forma aqui uma linha alinhada e adequada para esses apoios. Os apoios do chão, então, estão bem alinhados, tá? Ativou esse alinhamento, espero que você esteja me ouvindo bem aí. Deixa eu vir um pouco mais para cá. Ativou esse alinhamento? Tá tudo alinhadinho, ajeitadinho? Então, vamos lá, ó.
De acordo com a sua respiração, você vai inspirar, vai crescer, você vai empurrar a sua mão contra o chão, você vai elevar a sua cabeça e elevar o seu quadril, empurrando lá para cima. Enquanto você inspira, solta o ar, você vai concavar a sua coluna, trazer o quadril para dentro, empurrar o chão, a mão contra o chão, para trazer as suas costas lá para o teto e queixo no peito. Soltando o ar. Inspira, cresce. Solta o ar. Inspira, cresce. Solta o ar. Inspira, cresce. Solta o ar. Só mais uma vez, inspirou, cresceu com qualidade, abriu teu peitoral, eleva a cabeça lá para cima, eleva o teu quadril, empurra o teu abdômen para baixo e solta o ar concavando a sua coluna, empurrando a sua mão contra o chão, empurrando as suas costas bem lá para cima e trazendo o queixo no peito. Descansa um pouquinho, senta nos calcanhares, solta um pouquinho o teu tronco para frente. Relaxa, respira, descansa. A hora que você vai voltar, volta devagarzinho, desenrolando a coluna, cabeça sobe por último. Mas se você quiser, você pode se manter mais um pouquinho aí, relaxando, descansando dessa postura. Então essa postura é uma das que mais trabalha a tua flexibilidade na sua coluna. Tem algumas pessoas com a coluna muito enrijecida. O que essa coluna enrijecida quer dizer? Dificuldade de soltar, né? Enrijecida nas suas opiniões, nas suas verdades, no que você traz como doutrina para a vida, enrijecida nas suas verdades, o que você traz de verdade para você. E essa postura é uma postura que você vai aprendendo, então, a trazer flexibilidade na sua coluna. De uma certa forma, você flexibiliza as suas emoções. Traz jogo de cintura, sabe? Quando você, que nem a gente brinca, síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Não muda, não muda. Não entende a beleza de mudar para uma nova opinião, para uma nova posição. Nem sempre você tem que ter a verdade. Nem sempre você tem que ser dona ou dono da verdade. Prefira a paz do que ter razão. E aí, às vezes, isso para algumas pessoas é impossível. Não, eu prefiro perder a amizade, eu prefiro perder a relação, eu prefiro perder o emprego do que sair da minha conduta de verdade. Aí a gente precisa aprender a trabalhar aí essa posição, né? A gente precisa aprender aí a se flexibilizar e a trazer uma consciência diferente para a nossa vida. Bom, nessa aula eu tento não me estender tanto, né? Espero que vocês já consigam pegar algumas dicas aqui do porquê que a prática de yoga é tão interessante pra gente no nosso dia a dia. Entendo eu que todo mundo precise praticar yoga por esses pequenos princípios. Porque você pratica yoga, você controla suas emoções e não as suas emoções controlam você, né? Você aprende a controlar a sua respiração. Você estando no domínio da sua respiração e das suas emoções, você traz uma consciência corporal muito maior. Você controla as suas emoções, as suas respirações, você controla a sua mente. Se você controla a sua mente, você alinha o seu corpo. Se você alinha o seu corpo, você trabalha melhor as suas condutas sociais éticas. Tanta coisa para prestar atenção
no autoconhecimento, no quem é você, e você continua olhando a vida do outro. Você continua se preocupando com a vida do outro, do vizinho, do filho, do marido, do pai, da mãe. Aprende a viver a sua vida. Aprende a trazer a atenção para o seu corpo. Aprende a trazer a atenção para a tua respiração. Controla as suas emoções antes de tentar controlar a vida do outro. Pegou essa dica aí? Tanta coisa para a gente prestar atenção na gente, né? Se eu tô sentada de uma forma adequada, se a minha postura tá bacana, se eu tô trazendo a atenção para a respiração no meu abdômen, se os meus pensamentos estão positivos, se as minhas palavras estão positivas, se as minhas ações estão positivas, se eu consigo nutrir o meu corpo de uma forma adequada, com uma alimentação bacana, de acordo com a minha constituição, se eu consigo, enfim. E ainda assim se preocupa se o filho da vizinha fez não sei o quê, se o outro trocou de carro, se... gente, a gente precisa aprender a trabalhar aí melhor a nossa consciência corporal, do nosso autoconhecimento, de quem é a gente. Se a gente voltasse toda a nossa atenção para a nossa individualidade, não teria ninguém ansioso, não teria ninguém depressivo, não teria ninguém obeso, não teria ninguém hipertenso. Todas essas doenças de fundo emocional não teriam. Talvez teríamos doenças assim como na Índia, de saneamento básico. Porque na Índia você não encontra alguém ansioso ou depressivo. Na Índia você encontra alguém doente por falta de água potável, por saneamento básico. Coisa que eu soube que, graças a Deus, Bill Gates ali já está trazendo saneamento básico para uma boa parte da Índia, criando banheiros secos lá para eles. Graças a Deus, são uma cultura e um país que precisa de uma ajuda para essa sustentação material, né? Porque eles trabalham o espiritual, mas o material, eles caem, né? Eles pecam muito na questão material. Inclusive em algumas questões de respeito, né? Bom, enfim, isso aí a gente abre uma outra aula para falar sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu te ofereci hoje. Se você gostou, me ajuda a promover esse canal, me ajuda a trazer este canal uma aula online, ao vivo para você. Por que essa aula ainda é gravada? Porque eu não tenho a quantidade ideal de seguidores, de inscritos no meu canal que o YouTube pede. Então me ajuda aí, se você gostou, comenta, compartilha e curte. Dá o joinha aí para esse conteúdo. Compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. Comenta o que você achou, qual é a tua dúvida. Se quer fazer agora uma nova possibilidade de viver uma vida, tá? Você pode transformar aí direito divino de fazer um dia diferente. Se até ontem, sem esse conhecimento, você ainda trabalhava de uma forma reprimida, humilhada, rejeitada, não amada, não aceita, você tem hoje o direito divino de fazer diferente. Alinha o seu corpo, se abre para a vida, aprende a respirar de uma forma adequada, que a gente vai falar sobre respiração na nossa próxima aula, segunda-feira que vem, às 6 horas aqui no YouTube. Eu vou subir esse vídeo para você, tá bom? Então, mais uma vez, curte esse vídeo, se inscreva no meu canal, comenta, compartilha e salva. Salva esse vídeo se você gostou desse conhecimento, tá bom? Agradeço aqui imensamente a participação de vocês. Espero que vocês tragam um pouco desse conteúdo para transformar a sua vida. Porque senão o conteúdo que você só ouve fica um conteúdo emprestado. Ele só vai transformar a sua vida quando você efetivamente começar a praticar e começar a trazer algo diferente na sua vida. Tá bom? Satisfação imensa em estar falando com você. Satisfação imensa em poder dividir esse conhecimento com você. Satisfação imensa em promover uma transformação na sua vida, assim como eu já promovi na minha. Namastê. Namastê é a minha divindade interior, reconhece e sauda a vossa
divindade interior. Eu me reconheço Deus em você e te respeito, assim como eu me respeito. A não violência, tá bom? Um beijão no coração e espero vocês ali na próxima segunda-feira.